Boa tarde, vamos mais um vídeo da série Pobreza Intelectual. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 fatos que aconteceram durante a semana que demonstra a pobreza intelectual que vive o nosso país. A primeira delas, eu vou comentar a entrevista feita pelo senador Cristóvão Buarque, dada à revista Veja, nas páginas amarelas desta semana. Cristóvão Buarque, em suas palavras, ele diz assim quando fala sobre a universidade. A universidade desconectou-se da realidade brasileira. Está subordinada aos sindicatos, fragilizada pelo corporativismo e pelo despreparo dos acadêmicos. Ainda na mesma reportagem, Cristóvão comenta o fato dos reitores terem assinado um manifesto de apoio à candidatura da Dilma na eleição passada. E critica que reitor de universidade pode até dizer em quem vota, mas não tomar partido como eles tomaram. E isso demonstra a pobreza e o despreparo da universidade brasileira. Mas mais do que isso, se a gente observar com mais profundidade essa situação, pode-se ver que até os concursos públicos dos últimos 10 anos, muitos deles foram vítimas de apadrinhamento. E temos visto recentemente vários casos de pessoas que foram aprovadas em concursos públicos e depois tiveram seus empregos cassados porque a tese apresentada eram plágios. Tem aumentado o número de plágios em teses de mestrado e doutorado na universidade. E isso mostra como a pobreza intelectual está se alastrando. O segundo fator foi a indicação de um professor da UFMT ao Prêmio Nobel de Educação. Segundo entrevista do professor em um jornal local, todos os demais professores indicados ao prêmio, foram 29 professores de diversos países, todos os demais professores dos seus respectivos países foram recebidos pelos chefes de governo dos seus países. No Brasil, ele não recebeu nenhum telefonema, nem mesmo do vereador da cidade onde a universidade está localizada. Isso mostra como o Brasil trata os seus intelectuais, como o Brasil trata de forma diferenciada um jogador de futebol e um intelectual, um pensador. E isso explica por que nós vivemos uma situação em que os intelectuais não conseguem discutir e compreender a realidade. O terceiro fator, não menos grave, é a discussão havida entre o jornalista Pedrosa e Chico Buarque, sendo que o jornalista Pedrosa ofendeu no Twitter de forma raivosa e cheia de ódio o escritor e a família do escritor e cantor Chico Buarque. Ameaçado de sofrer um processo, ele pede desculpas. Mas o fato é que mostra que não é só esse jornalista que tem feito isso nas redes sociais. As redes sociais têm sido um espaço de destilação de ódio, de raiva, de rancores, que nada tem a ver com discussão política, discussão intelectual ou argumentos passíveis em que se busca compreender a realidade. A intelectualidade, doutores, mestres, professores, universitários vão para as redes sociais e tratam assuntos políticos e sobre a realidade de uma forma extremamente baixa, cheia de ódio, cheia de rancor, que se está extrapolando todos os dias o nível da normalidade, o nível do respeito ao próximo. E o outro fator que nós queremos falar é a questão que nós vimos também nas redes sociais, um vídeo onde o deputado Jair Bolsonaro resolve discutir educação em nosso país. Ora, um país onde o deputado como Jair Bolsonaro tem autoridade para discutir educação e a maioria dos seus intelectuais ficam calados, sem entrar numa discussão profunda sobre o assunto, é uma prova convicta, é uma prova absoluta de que nós chegamos a um nível máximo de pobreza intelectual. Não estou aqui querendo desmerecer o deputado Jair Bolsonaro, mas a forma como ele trata a questão da educação no vídeo, nem aqui é preciso entrar no mérito. A forma como ele trata a questão do professor,
a forma como ele trata a questão da gestão das escolas, é uma forma absurda. Ou seja, os intelectuais não discutem um projeto de educação, não há um modelo de educação proposto pelas universidades, pelo campo progressista ou pelos intelectuais pensadores, e aí qualquer indivíduo que nada tem a ver com a educação, que não conhece como funciona o sistema educacional, começa a se colocar ou a se aproveitar dos erros que acontecem no campo da educação para tirar proveito do clima de insatisfação que é gerado na sociedade. E por último, aqui em Goiás nós vivemos uma situação absurda no campo da educação, que é a militarização das escolas e a implantação das OS na educação. É também uma prova de pobreza intelectual. Ora, uma intelectual saída da universidade, utilizando da autoridade que possui, da titulação que possui, tenta implantar e dar credibilidade a um sistema que já está falido em todos os locais onde foram implantados. E ainda que a Faculdade de Educação da UFG, os institutos federais do Estado já se posicionaram contra a implantação das OS, ainda assim o programa vai adiante. O que mostra falta de força de argumento, o que mostra falta de capacidade de mobilização da sociedade, o que mostra falta de força intelectual para dialogar com a sociedade. Há uma desconexão total entre os pensadores, entre os intelectuais e a sociedade em geral. E isso é muito triste, porque isso confirma que nós vivemos em uma sociedade pobre intelectualmente. Vivemos em uma sociedade onde a educação é pobre, e a tendência é isso piorar cada vez mais, na medida em que, em um estado como o nosso, de uma situação de pobreza imensa, as escolas que eram públicas, ao passarem e se tornarem, ser implantado o sistema de OS, ou militarização,